Olá, bom dia. Este é mais um vídeo sobre um dos meus livros, A Ordem de Melquisedeque. Merkaba reconstrói de novo o teu veículo de luz. Isto são outros livros que eu escrevi, livros do mesmo autor. As 12 tarefas libertadoras, é urgente a sua realização. O Cavaleiro da Eternidade, a revelação do Supremo Mestre. O Menino Quântico é a verdade das verdades. A Ordem de Melquisedeque, Merkaba, reconstrói de novo o teu veículo de luz. A vida não termina aqui, a morte não existe para o ser eterno que tu és. Arthur, o arquétipo do novo homem, recebendo de novo a espada mágica para vencer as velhas batalhas. A Ordem de Melquisedeque, a Ordem dos Filhos da Luz, a Ordem dos Nascidos duas vezes, a Ordem dos Nascidos da Água e do Espírito, a Ordem dos Verdadeiros Filhos de Deus, a Ordem dos Nascidos sem intervenção do varão, nem da varoa, a Ordem dos Nascidos sem intervenção do homem, nem da mulher. Título, portanto, a Ordem de Melquisedeque, Merkaba, reconstrói de novo o teu veículo de luz. Autor sou eu, José Evangelista. Capa e desenhos foram tirados da internet. Tem textos da Bíblia, dos Upanishads e do Bhagavad Gita. Índice tem introdução, e este vídeo irá ser só sobre a introdução. Os verdadeiros filhos de Deus, endireita os caminhos para o teu Senhor, o grande mistério do átomo primordial, a Ordem de Melquisedeque, o morador de dois mundos, alegria, gratidão e amor, a ciência da respiração, o corpo de luz e Merkaba, o veículo interdimensional de luz. Introdução. A Ordem de Melquisedeque, a Ordem dos Filhos da Luz, a Ordem dos Nascidos duas vezes, a Ordem dos Nascidos da Água e do Espírito, a Ordem dos Verdadeiros Filhos de Deus, a Ordem dos Nascidos sem intervenção do varão nem da varoa. Em João 1:12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos que creem no Criador do todo. Em João 1:13, os quais não nasceram do sangue. Portanto, este é o versículo mais importante. Os quais não nasceram do sangue, porque está a falar em relação aos filhos de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Portanto, são seres que não nasceram pela vontade do homem nem da mulher, sem a vontade do varão, mas pela vontade do Pai, do Criador de Deus. Os quais nasceram pela vontade do Pai, sem intervenção do homem nem da mulher. Em Hebreus 7:3, portanto, referindo-se a Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Portanto, este versículo é relacionado com Melquisedeque, mas podemos ver que ele diz o mesmo que este em João 1:12 e 1:13. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, portanto não tem antecedentes, não tem princípios de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Existe Deus, a eternidade, e os seus filhos também eternos. Portanto, é fácil compreender que tudo o que existe na eternidade e os filhos também têm que ser eternos. E existe a ordem espaço-tempo, o reino da matéria, onde tudo é transitório e temporário e dual. Até este reino onde nós temos este veículo do homem personalidade.
De tempos em tempos, quando as condições são propícias, os seres eternos, os verdadeiros filhos de Deus, conseguem ser vistos pelos seres do reino da matéria. Os seres que pertencem à ordem de Melquisedeque são os verdadeiros filhos de Deus. Portanto, como seres eternos, eles não pertencem a esta natureza. Mas por amor, eles ajudam os seus irmãos que estão acorrentados no mundo da matéria. Assim, eles actuam nas duas naturezas. São eles os coordenadores de toda a evolução terrestre. Portanto, estes seres que pertencem, que são os verdadeiros filhos de Deus, pertencem à ordem de Melquisedeque, eles actuam em duas naturezas. Actuam nesta natureza transitória, que eles têm acesso a esta natureza transitória, e actuam na outra natureza, na natureza eterna. Também de tempos em tempos, seres do reino imutável, seres divinos, reencarnam num corpo físico para trazerem a sua mensagem libertadora, como Jesus, Krishna, Thoth, Hermes, Buda, Lao Tse, etc. e tantos outros, sempre difundindo uma mensagem libertadora. Só se pode compreender esta ordem quando se entra no renascimento, no nascer duas vezes, no nascer de novo. Antes de abordar algumas frases tiradas da Bíblia, dos Upanishads e do Bhagavad Gita, gostaria de preparar o caminho para que se entenda melhor o que quer dizer. Deus, o Pai, o o Logos, a Eternidade, a sexta região cósmica, a luz das luzes, portanto, todos estes nomes querem dizer o mesmo. Portanto, ainda se pode aumentar o campo quântico, o campo de ponto zero, etc. Pode ter muitos nomes. Tudo que existe na eternidade é eterno. Portanto, aí compreenderemos que é fácil. Isso é fácil. Tudo o que existe na natureza material provém da eternidade. A vibração baixa e começa a materialização. É tudo uma questão de vibração. O espaço físico pode ser o mesmo, mas pode conter várias frequências, várias vibrações. Imaginai um fio condutor. Ele pode transportar várias informações, todas elas com uma frequência definida, com uma frequência diferente. Assim compreendemos que no mesmo espaço podem funcionar várias frequências vibratórias. A primeira lei do Kybalion diz, portanto, é referente ao princípio do mentalismo, e ela diz: o todo é mente, o universo é mental, a criação divina dá-se mentalmente e fazemos todos parte de uma única mente universal. Esta primeira lei mostra-nos como é feita a matéria. O todo é mente. Assim compreendemos melhor aquela frase que diz: Deus dorme na pedra, no reino mineral, Deus sonha no vegetal, no reino vegetal, e Deus acorda no homem, no reino animal. Portanto, só o único ser desta natureza que pode ter comunhão com o Criador, com Deus, é o ser humano. Portanto, os outros, tanto a pedra como o reino vegetal, portanto, na pedra, ele está dormindo, não pode acordar. No reino vegetal, ele está a sonhar. Portanto. Na matriz da matéria, aquilo que é a matriz de toda a matéria, está a mente universal, que tudo sustenta, que tudo alimenta, que tudo é. E assim podemos dizer que tudo está ligado pela mente universal, que tudo permeia, que tudo constrói, que tudo sustenta, que tudo alimenta, que tudo é. Ó Pai, tudo o que existe debaixo das tuas santas asas. Portanto, esta figura que está aqui é o símbolo do pelicano que simboliza o Pai. E está, portanto, tudo o que existe debaixo das suas santas asas. Portanto, esta Terra, este planeta, o nosso sistema solar,
a nossa galáxia, este universo existe debaixo das asas do Pai, das santas asas do Pai. E tu és o único poder que existe. Portanto, o Pai é o único poder que existe. Tu és luz e amor. No teu reino, o reino da luz, não existe treva alguma. Continuando com a pesquisa. Na Bíblia é dito, em Salmos 82:6, vós sois deuses. Em Lucas 17:21, o reino de Deus está dentro de vós. Podemos acrescentar que está mais próximo que mãos e pés. Nos Upanishads é dito, encerrado no coração de todos os seres, está o Atman, o Espírito, o Eu, mais pequeno que o mais pequeno átomo. Portanto, encerrado no coração de todos os seres está o Atman, o Espírito. Tal como um terrão de sal que é atirado para a água e aí se dissolve e não mais pode ser visto ou agarrado, mas onde quer que levem a água, sempre será considerada salgada. Do mesmo modo, ó Maitreyi, o Espírito Supremo é um oceano de consciência pura, sem fronteiras e infinito. O Espírito Supremo, portanto, o Espírito que tudo anima e tudo sustenta, é um oceano de consciência pura, sem fronteiras e infinito. No Bhagavad Gita é dito, encerrado no coração de todos os seres está o Espírito Divino, e essa é a única meta do asceta. Ora, é dito sobre Melquisedeque, em Hebreus 7:3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Este ser permanece sacerdote para sempre. Em João 1:12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Em João 1:13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nestas duas passagens, em Hebreus 7:3 e em João 1:12 e 1:13, compreendemos que elas falam do verdadeiro Filho de Deus. Destas palavras, compreendemos que o homem físico, o homem personalidade, não pode ser considerado filho de Deus, porque tem pai, tem mãe, nasceu pela vontade da carne e pela vontade do varão e da varoa, pela vontade do homem e da mulher, e está ligado pelo sangue aos seus progenitores, e por isso ele é um ser filho desta natureza temporária, e por conseguinte, também ele temporário. Portanto, o ser personalidade é um ser filho desta natureza temporária e, por conseguinte, também ele temporário. Se é um ser temporário, como pode ser considerado filho de Deus? O homem físico, o homem personalidade, não pode ser considerado o verdadeiro filho de Deus. Quer dizer, o homem personalidade transporta a semente eterna no seu seio, visto que nada existe na matéria que não provenha do Criador. Mas todo o seu ser, portanto, todo o ser do homem personalidade, é criado e sustentado por esta natureza temporária. Ele pertence a esta natureza dual, transitória, e por isso também ele é um ser dual e temporário. Deus, o Criador, é luz. Enquanto não tiveres acesso à luz das luzes, a sexta região cósmica, não podes reconstruir o corpo de luz imperecível. Corpo de luz de que os verdadeiros filhos de Deus são detentores. Só Deus, o Pai, o Criador, desperta o seu Filho, também ele eterno, e o eleva até ao campo da eternidade, a sexta região cósmica, a luz das luzes. Vós sois deuses em potência. Na base do homem personalidade
está a semente da eternidade. Perdão. O reino de Deus está dentro de vós. Encerrado no coração de todos os seres está o Atman, o Espírito. Encerrado no coração de todos os seres está o Espírito Divino. E essa é a única meta do asceta. Todo o ensinamento do Ocidente ou do Oriente, o ensinamento verdadeiro, genuíno e sem adulterações, tem que ser o mesmo. Quer dizer, tem que ter o mesmo objetivo libertador. Por vezes aparecem palavras diferentes ou métodos de trabalho diferentes. Temos que compreender que foram aplicados a raças diferentes, em épocas diferentes. O ser humano é um ser duplo. Além de ser temporário, ele carrega dentro de si uma semente eterna. Encerrado no coração do homem personalidade está o Espírito Divino, a centelha divina, a centelha eterna. Libertar essa centelha eterna da prisão da matéria é o objetivo principal de todo o ser humano, de todo o pesquisador, de todo o asceta. Esta é a mensagem libertadora universal de todos os tempos. Portanto, todos os livros sagrados, tanto do Ocidente como do Oriente, têm esta mensagem, portanto, trazem esta mensagem libertadora. Portanto, é por isso que eu digo, esta é a mensagem libertadora universal de todos os tempos, seja no Ocidente, tanto da Bíblia, como dos livros sagrados do Oriente, Upanishads, Bhagavad Gita, Tao Te Ching, etc. Tantos outros escritos. Aqui põe-se a questão essencial: como libertar o eterno de sua prisão de eões, da sua prisão de muito tempo? Como libertar a centelha divina que está prisioneira dentro do homem físico? Nos Upanishads é dito: o Atman, portanto, o Criador, o Pai, não é alcançado através de muitos estudos, nem através do intelecto ou dos ensinamentos sagrados. É alcançado pelos escolhidos por Ele. Aos escolhidos, o Atman revela toda a sua glória. Portanto, vamos ver se compreendemos melhor esta expressão. O Atman não é alcançado através de muitos estudos. Imagina que eu sei os Upanishads de cor. Portanto, não é essa a função. Portanto, é nós compreendermos o que está lá escrito e tentarmos viver o que está lá escrito. Portanto, nem através do intelecto, pois, portanto, o nosso intelecto muitas vezes tem sede de conhecimento e essa sede não o leva para entrar na autorrendição, nem através do intelecto ou dos ensinamentos sagrados. É alcançado pelos escolhidos por Ele. Portanto, a pessoa, todos nós devemos, como está um pouco aqui mais abaixo, desejar, mas não forçar, não mentalizar, estar receptivo. Nada de cultura da personalidade, nem divisão da personalidade. Portanto, isto eram métodos utilizados, que já foram utilizados noutros tempos, mas atualmente não têm vantagem em serem utilizados. Portanto, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Portanto, isto quer dizer quase o mesmo. Muitos são chamados para percorrer o caminho, mas poucos são os escolhidos para viverem o caminho. Portanto, eu vou repetir outra vez aqui: desejar, mas não forçar. Portanto, devemos acalentar, devemos ter esse desejo, desejar, mas não forçar, não mentalizar, estar receptivo. Portanto, nada de cultura da personalidade, nem divisão da personalidade. Nada de cultura do eu, nem divisão do eu. Quando Jesus diz em João 3:3, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
Portanto, esta frase tem sido muito mal entendida pelos movimentos. Portanto, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Portanto, este nascer de novo não é aceitar umas regras. Não, este nascer de novo é despertar a centelha eterna que está adormecida dentro do ser humano. Este é o princípio universal do nascer de novo, da transfiguração, do nascer duas vezes. E neste caso, portanto, nem ver, nem ter acesso a esse reino. Portanto, a pessoa que não desperta a centelha eterna que está adormecida dentro de si, não tem acesso ao reino do Pai. Nem ver, nem ter acesso a esse reino. E aqui podemos fazer uma pergunta: pode algo que não seja eterno entrar na eternidade? Não. Nada que não seja. Portanto, tudo o que não é eterno, tudo que existe nesta natureza que não é eterno, não entra na eternidade. Só a centelha eterna, liberta da matéria, entra na eternidade. Nada entra na eternidade que não seja eterno. Agora já podemos compreender melhor as palavras de Jesus. Nascer de novo é libertar o arqueu do homem divino, libertar a semente divina, a semente eterna, a centelha eterna, que mora dentro do ser humano. Não nascido da carne, nem do sangue, mas nascido do Espírito Divino, portanto, nascido pela vontade do Pai. Só esta semente divina pode entrar na eternidade. E porquê? Porque esta semente divina é o arqueu em potência do homem celeste, do homem divino, do verdadeiro Filho de Deus, do homem eterno, do homem incorpóreo, como dizia Joel Goldsmith. A semente eterna, que estava prisioneira na matéria, libertou-se pela vontade do Pai. Este ser não é filho do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, nem da varoa, nem da vontade do homem, nem da mulher. Este ser é o arqueu em potência do primeiro homem, do homem eterno. No princípio, ele era um com o Pai, mas afastou-se do Criador e por isso perdeu a filiação divina. Agora, ele retornou à sua origem e foi aceito novamente na filiação divina. E as palavras sublimes são ouvidas pelo neófito. Tu és meu filho bem-amado, no qual me comprazo. Por ser um filho de Deus, ele é eterno e por isso este ser eterno é aceito na ordem de Melquisedeque, na ordem dos filhos da luz. Sem pai físico, sem mãe física, este ser entrou na ordem dos nascidos duas vezes. Ele nasceu dos seus progenitores, ele está ligado pelo sangue aos seus progenitores, trabalhou para que a semente eterna que morava dentro de si pudesse nascer, renascer, e pela vontade do Pai que tudo vê, que tudo é, a semente eterna nasce. Renasce. Quebra todas as correntes, todas as prisões e novamente entra no segundo nascimento. Liberta-se da prisão da matéria, nasce de novo, renasce de novo. É um nascido duas vezes, assim como os escritos de Hermes. Portanto, Hermes é o nascido duas vezes. Hermes, Mercúrio, Pimandro, Jesus, portanto, todos eles representam o mesmo ser que não pertence a esta natureza. Era por isso que Jesus dizia: o meu reino não é deste mundo. Este ser que se libertou da matéria tem acesso ao espaço intemporal e torna-se um co-produtor divino. Um co-produtor na ordem de Melquisedeque. Ele é um co-produtor na ordem dos filhos da luz, na ordem dos nascidos duas vezes, na ordem dos filhos de Deus. Diz o homem celeste, o verdadeiro Filho de Deus: eu sou o primeiro e o derradeiro,
primeiro e o último. O primeiro, aquele que desceu do 1 e ficou preso na matéria, ficou preso nesta ordem dual e transitória. O derradeiro, aquele que se libertou da prisão terrestre, aquele que se libertou da prisão desta natureza e pode regressar ao Um, ao Pai, o Criador. Que a graça do Pai desça sobre todos vós para despertar e elevar o seu Filho. Este é um desejo e uma bênção para todos vós que estejam a ver e a ouvir este vídeo. Que a graça do Pai desça sobre todos vós para despertar e elevar o seu Filho verdadeiro, porque vós, homem de personalidade, não podeis ser considerados filhos do Pai. A todos desejo um bom fim e muito obrigado. Até uma próxima.